O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Dumbo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Adri. E também... O Dré. E também... Eu tô o Dro, né? Mas é o Caio. Dro. Brincadeira. Caio, você esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente no episódio que a gente gravou sobre o Coppola. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Ô, Thiago, engraçado que foi do Coppola, eu tava tentando lembrar qual foi. Eu pensei que foi o do Coppola mesmo, que são tantos, mas enfim, eu sou o Caio Feio, faço podcast sem imagem e na internet eu só estou vivo na internet pelo sem imagem, então acho que é isso que é relevante na internet. E você podia falar um pouquinho do Sem Imagem pra gente? Beleza. Sem mais podcast sobre cinema, onde eu faço um monólogo sobre algum filme. Então, todo episódio eu falo sobre algum filme. No primeiro bloco eu faço uma crônica do meu cotidiano e de qualquer coisa que esteja acontecendo, mas sempre falo sobre algum filme. E o episódio mais recente foi o último episódio da maratona David Lynch, né, que eu fiz uma homenagem pro diretor que faleceu esse ano. E esse é um formato que eu geralmente faço no podcast, que é uma maratona onde eu pego um diretor ou um tema e falo durante 6 episódios. E no caso o último foi do David Lynch, mas existem episódios. Eu agora quero fazer episódios mais normais, que eu percebi que foi muito próximo, sessões especiais uma da outra. Tipo, foi a maratona David Lynch e um pouco antes teve especial de carnaval, que é outra coisa que eu faço também, que eu faço especial de carnaval toda vez no podcast. No período do carnaval, pego algum filme com temática de carnaval e gravo episódio. E agora eu também tô no YouTube fazendo vídeo crítica, onde eu faço um vídeo com faço uma crítica rápida de algum filme num vídeo, e também tô lendo textos sobre cinema, ou lendo textos só. Eu leio algum texto importante pra teoria de cinema, ou que eu acho relevante pra estética. E acho que é só isso, né? Então, por enquanto, fica só o YouTube e o podcast. E, Dré, você também esteve aqui em várias oportunidades, né? E também, mais recentemente, no episódio que a gente falou sobre o Coppola. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar de novo? Sim, eu sou o Dré Tinoco, sou professor de geografia aqui tô em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E eu participo, né, do site Cultura Pop a Rigor, né, com meus irmãos, Dri e Mark Tinoco, onde a gente fala lá de filmes, séries, né, e outras mídias aí que a gente curte. Você podia falar um pouquinho do Cultura Pop a Rigor? O Cultura Pop a Rigor, né, eu até tenho feito pouca coisa lá, estou basicamente participando do podcast por questão de tempo, mas tá sempre saindo, né, alguns reviews, né, de filmes, de séries tokusatsu, né, alguns outros temas também, que principalmente a Adri grava vídeos e tal, falando. A gente vem numa perspectiva muito, né, de falar menos de blockbusters, né, de coisas que estão muito batidas já, então fala mais de séries e filmes que não estão tão comentados assim, e o podcast diversos temas, né, diversos temas aí variados. Basicamente isso. E, Dri, você também esteve aqui em várias oportunidades, né? Mais recentemente, no episódio que a gente falou justamente do site Cultura Pop a Rigor. Mas assim como os outros, você aceitaria se apresentar mais uma vez? Sim, eu sou a Adri, né, irmã do Dré, já apareceu aqui várias vezes. E então, com o Dré e com o Mark, né, a gente tem o site, né, o Cultura Pop a Rigor. Eu sou formada em letras, trabalho como revisora de texto
E aí tem esse projeto do Cultura Pop a Rigor, que é o nosso xodó aí, que já tem aí mais de 10 anos e tal, falando de filmes, de música, de séries também, né? E aí a gente tem o podcast, né? Que é o CFMC, o Conversa Fiada Matou Carambola, né? Que no programa regular a gente fala de diversos assuntos, né? Assuntos do momento, atualidades, coisas mais aleatórias ali sobre cinema, sobre música e tal. E tem o CFMC no cinema, que é focado só em filmes mesmo. A gente discute alguns filmes específicos, às vezes 2, 3 filmes e tal. O Thiago já participou, né? Algumas vezes, né? Recentemente mesmo a gente gravou sobre as versões, né, do Beijo no Asfalto, né? Uhum. E é isso. E tem o CFMC, né? Sessão Tokusatsu, que é o programa focado em Tokusatsu, né? A gente falar ali das séries. Eu ia perguntar pra você falar um pouquinho sobre o Conversa Fiada Matou Carambola, mas você Acabei já falou. já falei. Mas então, Já falei. pode falar o que vocês vão lançar? Eu sei que vocês lançaram recentemente um episódio do Scooby-Doo, né? Até falei com o André, que nem me chamou. Adoro Scooby-Doo. Não tinha ideia que você gostava de Scooby-Doo. Fica pra próxima, quando a gente fizer aí de algum outro desenho aí e tal, a gente eu vou te perguntar pra ver se você curte. A gente fez esse sobre Scooby-Doo. E aí, recentemente, a gente fez um CFMC no cinema também, inspirado, né, pela aquela lista da Square, né, sobre os 25 melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Aí, como a gente é do contra, né, a gente não gosta de quase nada que eles listaram, a gente fez a nossa versão, né, também. Muito justo, muito justo. Dri, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Sim, bom, recentemente eu vi Pat Garrett e Billy the Kid, né, de 1973, que é o filme do Sam Peckinpah, né, que o James Corbett é o Pat, né, que é o fora da lei que virou aí xerife, e tem a missão de capturar o Billy the Kid, né, que é o Chris Christopherson. No elenco também tem o Bob Dylan. E aí é aquele western bem melancólico, né? O estilo do Sam Peckinpah, né? Mostrando ali bem o crepúsculo ali dos cowboys. Esse filme eu tô para ver há tanto tempo. E você, Dri, você viu alguma coisa legal? Eu fiz uma revisão ontem, porque eu também não tenho visto muito filme, né, por questão de tempo. Aí eu revi um filme de 2001 que eu tinha gostado na época e continuei gostando, que é Círculo de Fogo. Mas não aquele Círculo de Fogo do Guillermo del Toro, é um do Jean-Jacques Annaud, que é o diretor do Nome da Rosa, né? Que é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, né? Meio que se passa na União Soviética, né? Daquele jeito, né? Um elenco de Hollywood, né? Fazendo soviético e tal, mas o filme é bom, que é a história de um atirador de elite do Exército Vermelho, né? O Vasily Zaitsev, que é interpretado pelo Jude Law, e que entra num jogo de gato e rato lá com um atirador do exército alemão, que é o major interpretado pelo Ed Harris. E aí, né, vai mostrando, né, essa coisa de um querendo matar o outro ali, né, um duelo de atiradores de elite em meio à guerra. E o elenco é bom, tem a Rachel Weisz também, o Bob Hoskins, Ron Perlman. Bem bacana. Eu continuei gostando, apesar dessa coisa, né, de ser um filme de Hollywood, né, falado em inglês, mas que tá ali passado na Rússia. Mas o filme é bom. Isso é de praxe. Tem vários. Isso eu não conhecia. Não viu esse, não? Não conhecia. Bacana. Eu não lembrava que o Ron Perlman tava nesse, então ele tá nos 2 Círculos de Fogo. Ele tá nos 2 Círculos de Fogo, esse é com ele também. É verdade. É verdade. E, Kai, você viu alguma coisa legal? Essa semana eu assisti um filme slasher
bem. Quer dizer, não é tão diferente assim, ele tem uma estrutura que segue bem um padrão do Slash, é um filme de 83, terror final. É bem genérico o título, né, do original The Final Terror. E basicamente jovens indo para um acampamento, na verdade eles estão indo para o meio da floresta, só que é um filme de baixíssimo orçamento, percebe por tudo assim, até pela própria gravação, assim, parece que estão gravando Super 8, assim, e só que a atmosfera da floresta, o jeito que é filmado tudo e as próprias mortes, assim, apesar de não ter efeitos muito elaborados, o filme tem um tom bem pesado, bem realista, e ao mesmo tempo consegue remeter a muito dos clichês do slasher, né? Então, é um filme slasher que até eu falei no podcast sobre o slasher que os filmes slasher eles meio que tentam fugir da classificação R, e a classificação R os filmes eram distribuídos, tinha uma distribuição menor, eram restritos a determinados horários e tudo, e esse filme, no caso, ele começa com essa questão da classificação R, então ele não é um filme de classificação R. Então tem todas essas questões de ser um filme muito barato, ser um filme que foi ter essa classificação etária mais alta, né? Então ele é um filme, sei lá, e esse título também é totalmente genérico, né? O pôster também, tô até vendo o pôster aqui, é bem genérico. Então parece tudo muito mal feito, mas ao mesmo tempo tem alguns méritos bem interessantes nesse filme. Então, recomendação, que o filme essa semana que eu assisti que eu achei bem interessante foi esse terror final, The Final Terror. Que bizarro, hein? O diretor desse filme é o diretor daquele filme com o Harrison Ford, O Fugitivo. Caramba. Né? E aquele filme do Steven Seagal, aquele Under Siege. Sim, sim. Steven Seagal, ele dirigiu vários. O Andrew Davis, né? Andrew Davis. Tem mais um outro do Seagal que é dele também, que agora eu Above the Law. Isso, o Nico Acima da Lei. Isso, o primeiro do Steven Seagal foi dele. Isso aí. Que loucura. Eu vi, né, para me preparar para o episódio de hoje, que a gente vai falar sobre a Florinda Bolkan, eu resolvi ver um filme com ela que eu tava para ver há, sei lá, 27 anos. Assim, quando eu entrei na faculdade de Direito e meu pai falou assim, você vai fazer Direito? Tem que ver um filme chamado Investigação de um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita. E eu demorei muito tempo para ver esse filme, né? E eu fiquei encantado, assim, é uma pena que eu não vi antes. Ou talvez pode ser bom, porque assim, eu tive maturidade suficiente para apreciar o filme que talvez eu quando era moleque não teria a maturidade para aproveitar, assim, porque a história é a história de um comissário, né? O Jean-Marie Volonté é um comissário de polícia, assim, tipo, chefe, assim, tipo, do homicídios, que acabou de ser promovido para ser chefe da polícia política, e aí ele resolve, né, cometer um crime. Ele mata a amante e enche a cena de provas contra ele. Assim, ele faz de tudo para ser condenado, para as pessoas começarem a suspeitar dele, mas ninguém suspeita porque, o cara é um super policial. Então é engraçado, assim, ele tentando ser pego, mas a polícia é tão eficiente quanto nos filmes de giallo, né? Os filmes de giallo também, a polícia não é lá muito eficiente, né? Nesse daí, a polícia faz de tudo para não acusá-lo, sabe? É muito bom esse filme, muito bom. Assim, ele fala muito sobre essa questão da hipocrisia burguesa da sociedade italiana lá dos anos 70. Mas eu gostei demais. Vocês já viram esse filme? Não. Recomendo, muito bom. Ainda não. Eu tenho separado, mas. Eu também não. Muito filme. Eu tava até ouvindo o episódio. Até pensei em comentar isso no Spotify. Tava ouvindo o episódio do último episódio do diálogo aqui do podcast. Do gato do pássaro, não, da mosca no veludo cinza e do gato das 9 caudas. E aí aí tem essa primeira parte, né, que o pessoal recomenda filme, e aí eu achei interessante o filme que o pessoal recomendou. Eu pensei, mas chega de recomendar filme, porque tem muito filme pra assistir.
Não é? A vista só vai aumentando, a vista de coisa pra ver. A cada episódio o pessoal já traz um filme diferente, eu fico, legal, aí eu já coloco na lista e aí não vai dar tempo, não vai dar tempo. Tanto que, assim, uma coisa que sempre me incomodou aqui no podcast é em parte isso que você falou, assim, a gente tá sempre indicando o filme, mas é que a gente acaba não voltando. Aí, no ano passado, eu fiz um episódio com o André, em que a gente pegava esses filmes que as pessoas recomendaram e aí a gente pegou 2 filmes que a gente não tinha visto, eu não tinha visto, e o André escolheu outro que ele não tinha visto, e a gente comentou sobre eles. Foi mesmo. Foi. Legal fazer um mês temático de recomendações do primeiro bloco do. Pode ser também no primeiro bloco, a gente tem que ver a disponibilidade do pessoal, mas dá pra fazer uma boa ideia. Uma boa ideia. O episódio de hoje, como eu já disse, é em homenagem a Florinda Bolkan, né? A gente continua, né, no mês do Giallo, e assim como no ano passado, que a gente fez um episódio sobre a Hedwig Fenech, né? Agora a gente está falando sobre mais uma musa do filão. Né? Mas eu queria saber de vocês, se vocês já tinham visto filme com ela, já tinham visto outros Gialli com ela, qual é a opinião de vocês sobre o trabalho dela? Eu só tinha assistido mesmo Uma Lagartixa num Corpo de Mulher mesmo. Sim, mas é uma atriz que tem uma presença forte, né? Eu acho ela muito elegante na questão assim de demonstrar as emoções das personagens, assim. Mas realmente eu só tinha visto esse filme, né? E inclusive não faz muito tempo que eu descobri que ela é brasileira, né? Eu não sabia disso. Na verdade, quando eu assisti o Lagartixa no Corpo de Mulher pela primeira vez, eu não tinha ideia. Mas você não chegou a ver O Segredo do Bosque dos Sonhos? Sim, muito lembrada, não. São muitos filmes. Exato, mas a idade. Não é? Eu também tenho isso, tô com dificuldade até de lembrar do que eu almocei. Mas ela faz a bruxa no Segredo do Bosque dos Sonhos. E você, Caio, você já tinha visto alguma coisa com ela? A primeira vez o primeiro filme que eu assisti dela foi O Segredo do Bosque dos Sonhos. Eu acho que antigamente eu confundia ela com a Sônia Braga, eu acho. Não sei por quê. E engraçado que eu não sei se eu já tinha informação de que ela era brasileira, mas quando eu vi ela no filme, eu olhei pra ela e pensei, essa mulher é brasileira. Não sei se ela, tipo, algo assim, se eu já tinha ouvido falar, mas o primeiro contato com ela foi no Segredo do Bosque dos Sonhos mesmo. E, sei lá, eu também eu confundia ela com a Sônia Braga. Então, essa foi a minha relação com a Florinda Bolkan. Não, eu vendo esse filme, eu também me lembrei que a Norma Bengel fez um filme com o Mário Bava, né? Aquele Planeta dos Vampiros. Isso, fez sim. Né? Eu não sei, eu lembrei, quando eu descobri que a Florinda Bolkan era radicada na Itália, eu lembrei dessa história da Norma Bengel que fez o filme com o Bava. Mas e você, Dere, você já tinha visto alguma coisa com ela? Não, eu também. O único filme que eu tinha visto com ela tinha sido O Segredo do Bosque dos Sonhos mesmo. E aí agora esses dois. Eu lembro de ouvir falar, assim, que ela era brasileira e que era uma das musas do Gialli, mas a única oportunidade que eu tinha tido foi de ver o Bosque dos Sonhos mesmo. Eu acho que eu vi aquele filme que ela fez do Fábio Barreto, que é com o Eduardo Moscovis, o Bela Donna. Não sabia. Pera, ela fez um filme com... Um filme brasileiro que, aliás, é muito ruim. Mas eu não lembro se eu vi o filme todo ou se eu vi só algumas partes. Mas que é do Fábio Barreto, tem vários brasileiros no elenco e também é um elenco internacional, Bela Donna. É com a Natasha Henstridze e o filme é ruim. E eu, na verdade, eu nem tenho certeza se vi o filme todo. Mas eu sabia que ela estava nesse filme, e aí eu sabia que era brasileira e tal. Mas o filme, assim, né, os
principais filmes dela e desse universo diário, só mesmo o Segredo do Bosque dos Sonhos é agora os dois que a gente vai comentar. Mas eu gosto muito da presença dela, assim. Eu lembro que no Bosque dos Sonhos mesmo, que ela fez a bruxa, né, como você falou, eu gostei dela no filme e esses dois agora também. Gente, todo mundo que eu sigo odiou esse filme do Belladonna. Belladonna. Não, ó, o seu irmão, o Mark, deu 1 estrela, o Gus deu 1,5 estrelas. Eu vi aqui. Geral, assim, tipo, o Diego Quaglia deu 1 estrela. Olha, é o filme que eu não sei se é daqueles filmes que é tão ruim que é ficar bom, não sei, acho que não. Eu não lembro direito mais, assim, eu nem tenho certeza se vi todo, mas eu lembro que é um filme que não é um filme querido. Mas voltando, eu não sei, assim, ela nasceu em Uruburetama, né, e viveu em Fortaleza aqui no Rio de Janeiro, né, depois se mudou para a Itália. Ela é filha de um poeta, Soares Bulcão. José Pedro Soares Bulcão. E ele, assim, tinha 69 anos quando morreu, e tinha 68 quando ela nasceu. Ela foi bem temporona, né? Ela nasceu, o pai tinha 68 anos, o pai acabou falecendo, e ela trabalhava na companhia aérea, assim, tipo, na Varig. Ele foi deputado, né, lá no Ceará. Sim, o Soares Bulcão, né? Sim. Uhum. E aí, ela foi datilógrafa, depois ela foi comissária de bordo na Varig, e aí ela acabou conhecendo o Samuel Weiner, que é até mencionado lá no Ainda Estou Aqui. O Samuel Weiner estava em Paris, e aí acabou apresentando ela, em 68, a produtora cinematográfica, né, Maria Chiconha, né, que é... Aqui no Wikipedia fala que era grande amiga, mais ou menos, né? Não era Amiga. amiga. Na verdade, é bem claro na própria Wikipédia, né? Acho que chega a falar que elas tinham um relacionamento depois, mas lá no início, quando falaram, ficaram grandes amigas. E ela era prima do Luquino Visconti, né? E aí acaba assim, primeiro filme que ela participa é justamente com o Visconti. Mais tarde ela vai participar de muita gente, fazer filme com muita gente, né? Com o Hélio Petri, aquele filme que eu mencionei mais cedo, com o Vittorio De Sica, né? E mais uma galera. E eu não sei, eu gostei muito de ver esses filmes com ela, né? Tanto os filmes que a gente vai discutir hoje, quanto o Segredo do Bosque dos Sonhos, né? E eu não sei, os personagens, pelo menos desses dois filmes, tem alguns pontos de contato muito interessantes, né? É claro que assim, a gente não pode falar, não, são... Toda a carreira dela é isso, porque você vai ver que no Segredo do Bosque dos Sonhos ela faz outro tipo de personagem, e no Investigação de um cidadão acima de qualquer suspeito faz um outro tipo ainda por cima. Né? Mas esses dois personagens desses dois filmes tem muita questão da identidade, da amnésia, né? Você vai ver que nesses dois filmes lida muito com memória. O que tem a ver também, né? Que é uma das características do giallo é justamente essa questão da memória, né? Essa questão com a psicanálise, né? Psicologia, esse tema. Psicologia, Eu acho que o Giallo, né? Ele bebe eu já ouvi isso em algum lugar. Ele bebe completamente do Hitchcock. E quais os filmes do Hitchcock? O Psicose e o... No caso desses que a gente vai falar hoje, eu vi em algum lugar alguém falando que talvez o Spellbound também, né? Quando fala o coração, eu acho. É com a Ingrid Bergman e o Gregory Peck. Mas esse filme também, o Hitchcock trata um pouco sobre psicanálise, psicologia. Então, que todo o filme dos diálogos meio que flerta com essa
essa questão mais psicológica, assim. Às vezes do assassino ter algum tipo de trauma na infância, que sei lá, penso agora no Profundo Rosso. Mas tipo, todos eles tentam essa justificativa psicológica que vem do final do Psicose. Eu acho que é uma temática comum, assim, se a gente for pensar nos diálogos. Então, a protagonista ou o personagem acaba tendo esse traço de caracterização. Falando em Giallo, falando no filão, você que me chamou atenção, né? Que eu escutei um dos seus episódios que falou que, assim, tipo, é diferente de ser um subgênero, né? O Giallo é mais considerado um filone, não é isso? Sim. Esse é o termo técnico, assim. É bem específico e, tipo, uma definição mais, tipo, de caracterizar porque é o filone, né? Porque filone italiano, se não me engano, é tipo um ramo, assim. A árvore tem um ramo, é o filone, se não me engano. É no rio. A imagem da descrição é tipo como se fosse o rio e é o filão do rio, assim. É a linha principal, né? E aí é tipo uma bifurcaçãozinha, assim. Entendi. E como é que é a sua relação com o Giallo? Eu sei que, assim, tipo, eu, Thiago, sei, mas, assim, para os nossos ouvintes, né? Qual é a sua relação, assim, tipo, o que te instiga? Porque eu sei que você já falou de um monte de filmes falou de vários Gialli, né? Queria saber sua relação com o Giallo, como você lida com os filmes também. Se é que nem eu, assim, tipo, que no começo do filme já tenta adivinhar quem é o assassino, e aí, de repente, quando o Giallo busca fazer uma coisa diferente, descobre que não tem assassino, você fica com cara de. Que nem que nem o último filme que a gente vai falar hoje. Como é que é a sua relação com. Engraçado, Thiago, porque a minha relação com o Diallo vai muito. Minha relação também com o colecionismo. E aqui no Brasil, uma distribuidora de DVD, que eu não vou falar o nome porque ela não patrocina a gente, mas tem a distribuidora de DVD, que eles têm uma coleção de Diallo. Então, eu coleciono essa. E eu tive acesso aos filmes a partir dessa coleção do Diallo. Já tá no volume 15, se eu não me engano. Então, tudo que eu assisti de Diallo vem dessa coleção. E essa distribuidora só fala sobre Giallo, não? Não, tem slasher, tem várias temáticas, várias coleções. Então é bem versátil. É. Essa mesmo, é a única. Se você jogar Diallo DVD, vai aparecer essa. Eu não vou falar porque não patrocina ninguém aqui, eu também não vou falar. Lançaram caixa de filme noir também, tem vários. Noir, tem de tudo, olha, tem de tudo. Mas quem conhece, tipo, tá muito na cara. É tipo aquele refrigerante de cola que todo mundo sabe qual é. Enfim, tem essa distribuidora de DVD aqui no Brasil e eles têm uma coleção de Diallo. E eu comecei a colecionar essa coleção, no caso, né? Então tudo que eu sei de Diallo vem dessa coleção. E eu assisti meio que na ordem cronológica. E é engraçada a minha relação com os filmes do Diallo, porque eu comecei essa coleção em algum vídeo promocional. Eu vi eles falando que o slasher vem do Giallo, desse subgênero italiano e tal. E aí eu comecei a me interessar por cinema a partir de filmes de terror, a partir dos slashers, né? Especialmente o Fred Krueger e o Jason. Eu pensei, se essa aqui é a origem, eu quero ver de onde isso veio. Então, eu me interessei por saber o que era Giallo, por tentar fazer essa coleção. E então eu meio que assisti tudo na ordem. E é engraçado que os 2 filmes que a gente vai falar hoje, eles estão nos primeiros volumes, assim, dessa coleção. E então, eu até quando eu fui rever, como eu já tá no volume 15, né? São 4 filmes por volume, eu já assisti pra mais de 60 diálogos, eu acho. Mais ou menos isso. Mais de 60 diálogos, porque também tem outros. Eles têm uma coleção só do Dario Argento, então os filmes do Dario Argento não estão meio que na coleção, enfim. Eu assisti pra mais de 60 diálogos como eu assisti esses no início, então a minha relação no início era meio que essa. Eu lembro que eu tinha até uma namorada na época que eu queria me instigar ela a assistir filme, né? E ela gostava desse negócio de true crime, essas coisas assim. Eu falei, olha, bora assistir esses filmes aqui, porque tem essa coisa de descobrir quem é o assassino e tal. Eu meio que vendia assim, né? E inicialmente eu achava que Diallo era isso, né? Então eu descobri o assassino aqui e tal. E aí. Aí o primeiro impacto que eu tive foi com o filme o filme da. Que a gente vai falar hoje, né? Os Passos. Que tá no volume 3, se não me engano. É o último filme do volume 3. Isso eu assisti sozinho e quando assisti, eu fiquei assim, por que isso é um diálogo? Eu fiquei me questionando por que aquilo era um diálogo.
E tu vai avançando os filmes, né? Foi avançando os volumes. Fui percebendo que tinha outros filmes que também não tinham nada a ver um com o outro, assim. E aí eu resolvi gravar um episódio no meu podcast sobre Diallo, sobre o Pássaro das Plumas de Cristal. E eu comecei a entender mais ou menos do que se tratava o Diallo, né? E é engraçado porque recentemente, eu acho, não sei na verdade, mas eu vejo as pessoas comentando mais sobre Diallo na internet, citando Diallo. E eu percebo que elas tratam de uma maneira um pouco errônea, assim, porque elas ficam falando, não, Giallo é aqueles filmes. Eles sempre citam isso, aqueles filmes com títulos extravagantes, cinema italiano, né? O Pássaro das Plumas de Cristal, o Gato de Nove Caudas, é, esses títulos com animais, né? Mas já tá errado, porque nem todos os filmes têm títulos com animais. E é um filme com os assassinos da luva de couro, é outra coisa também que até a distribuidora às vezes cita, né? Mas também não é bem isso, porque o próprio filme o próprio outro filme, os dois filmes que a gente já falou hoje não tem nenhum assassino com luva de couro. Então eu comecei a eu percebi ter esse discurso hoje na internet de caracterizar o Giallo dessa forma. E então a minha relação com o Giallo é meio que essa, foi a partir da coleção desses filmes e eu comecei a gostar mais ainda, né, para além de pensar simplesmente como a origem do slasher, comecei a me interessar mais por também tentar entender o que o Giallo era no cinema italiano, assim, né? E eu comecei até a pensar em outros cinemas, até no cinema brasileiro. Porque no fim das contas o Giallo é o cinema popular italiano. Como se fosse a pornô chanchada. O equivalente do Giallo pra gente é a pornô chanchada. Diria isso, talvez. E pro cinema americano seria o noir. E aí tu percebe que todo cinema, toda a cinematografia de cada país tem o seu cinema popular. E como esse cinema popular, ele, claro, o próprio Giallo ele tinha meio que esse trabalho, né? Acho que no episódio que eu falei do Passagem por Plumas de Cristal eu comento melhor sobre isso. De como existia uma categoria de distribuição, assim. Então, esses filmes populares, eles eram distribuídos nos interiores, para certos tipos de cinema. E esses filmes populares que às vezes conseguiam bancar os filmes de arte, que às vezes não davam muito retorno. Então, eles tinham uma função dentro do mercado interno, digamos assim. E então começou como isso, né? Começou como querer entender a origem do slasher. Depois passou por um aspecto de colecionismo e um certo desentendimento sobre o que exatamente era, né? E depois, eu querendo entender, comecei a tentar chegar de maneira mais acadêmica, de tentar entender formalmente. E hoje eu acho que talvez periga ser um dos meus temas favoritos sobre cinema. Assim. Sim, não, eu também, assim, eu quando não tô fazendo nada, eu vou lá na pasta de diálogo da Steam Filmes e vejo algum que eu ainda não vi. Teve um episódio que a gente gravou sobre o pessoal da Steam Filmes e a gente foi falar de um filme chamado Deadly Sweet, que eu acho que é Eliminação. Você chegou a ver esse filme? Olha, por nome. É com o Jean-Louis Trintignant e a Eva Aulin. Eliminação. E aí eu tava procurando algum podcast para ouvir, para me preparar, e aí eu encontrei um podcast de duas mulheres que, assim, elas participam muito do Projection Booth. Uma delas até fez a trilha comentada do Femina Hiddens, e aí elas têm um episódio sobre Giallo, mas assim, elas escolheram filmes que saíam dos moldes, né? Porque elas falam muito de que, assim, mais do que o Seis Mulheres para um Assassino, o Pássaro de Pluma de Cristal meio que codificou, né? Falando assim, não, olha, as regras para um giallo são essas, né? Assassino, luva preta, não sei o quê. Então tem muito filme giallo lançado antes que não tem nada disso, né? E aí elas acabam explorando isso e acabam discutindo, né, muita relação desse filme com o neorrealismo italiano, né? É como se fosse assim, o giallo vem de um esgotamento do neorrealismo. Eu achei isso muito interessante. Esse é um tema que tá puxando, tá provocando, mas, tipo. Porque o neorrealismo italiano, ele vem como uma resposta aos Telefone Bianco, né? Que são os filmes que apresentavam esses romances, comédia romântica burguesa italiana, né? Que era justamente para mostrar. Eram filmes assim, café com leite, assim, para mostrar. Porque a Itália tava uma merda.
esses filmes meio que tentavam passar uma imagem de uma Itália feliz, uma imagem de uma Itália que tava tudo bem, uma imagem de uma Itália que não tinha problemas, né? E o neorrealismo italiano vem justamente escancarar essa questão das problemáticas, das mazelas sociais da Itália, né? E, de certa forma, o Giallo, até pensando nesse ideário burguês, assim, eu já vi em algum lugar que o Giallo ele meio que trata de uma certa decadência da burguesia, assim. Tipo, pensar até o filme de hoje, Uma Lagartixa no Corpo de Mulher, é meio que isso. E vários filmes, basicamente, são casamentos. Os personagens estão nessa esfera social, né? São burgueses, ou pequenos burgueses. Alguns diálogos são assim, né? Tipo, pensar os do Argento não é meio que isso, mas o do Argento eu acho que ele segue outra vertente. Mas muitos diálogos têm isso mesmo, que é essa decadência da burguesia, essa decadência do casamento, né? Esse homem que às vezes quer acusar uma mulher e tudo, a mulher que é feliz no casamento, acaba traindo. Então, é meio que também ele apresenta essa imagem de uma decadência de uma classe social, que no caso é a burguesia, no caso. Então, até pensando nessa relação que o neorrealismo italiano tinha com o telefone bianco, né? Eu acho que tem muito sentido pensar nessa. Faz muito sentido pensar nesse aspecto social que talvez os filmes tenham. Mas, até para não. Eu falei do Argento, né? Tava pensando hoje na influência que. A gente falou do Hitchcock, na influência que o Blow Up tem, principalmente pro filmes do Dario Argento. Sim. Eu acho que talvez o Blow Up seja ponto de partida para todos os diálogos do Dario Argento, praticamente. Pelo menos até o Profundo Rosto, que até que a gente usa mesmo ator, né, no caso. David Hemmings, né? Percebe, é um negócio assim que dá pra pensar muita coisa a partir do diálogo, assim, as coisas que a gente tá discutindo aqui. E é cinema popular, sabe? Porque o pessoal ia assistir, tipo, e talvez nem se tocasse tanto sobre isso. E Dri, e você? A gente já conversou sobre sua relação com o Giallo no episódio que a gente gravou sobre a Hedwig Fenech. Mas você podia falar um pouquinho da sua relação com o Filoni, com o Giallo, né? Como é que surgiu? E se você é que nem eu que gosta de querer adivinhar quem é o assassino? Minha relação com o Giallo é a minha relação com o Dario Argento, principalmente, né? Que foi o diretor que eu mais assisti, né? E foi o primeiro, assim, desse cinema italiano e tal, que eu tive contato, né? O Mark, né? Ele até já contou essa história aí no episódio que ele participou, né? Mas exatamente, ele comprou lá bem baratinho o DVD de Fenômena e foi o primeiro que a gente assistiu, assim, do Argento. Aí depois disso é aquilo, né? A gente vai internet, né? A gente vai pesquisando mais e tendo curiosidade de assistir mais filmes, né, do diretor e assistir outros, né, diretores, né, semelhantes e tal. Né, e daí, a partir daí a gente vê outras coisas, na Bava, né, umas coisas do Fult também, né, mas ainda tem muita coisa ainda de diálogo para me assistir. Mas, aí sobre a sua pergunta, né, de adivinhar o assassino, eu pessoalmente não ligo muito, não. Para essa coisa de quem é o assassino, eu gosto mais de acompanhar mesmo como a trama se desenvolve. Né? Para mim não é tão importante assim, descobrir quem é o assassino antes do final, não. Entendi. E você, Adriano? Eu sei que assim, eu já perguntei isso pra você quando você esteve aqui no episódio do Mário Bava, mas você pode falar um pouquinho pra gente? A aproximação com o Giallo, né, foi bem como a Adri falou, né, já que somos irmãos e começamos a ver esses filmes juntos, né, assim com o Mark também. E realmente foi esse DVD do Fenômena, do Argento. E aí depois a gente começa a ver mais filmes aí pela internet, alguns DVDs também. E a gente sempre teve um interesse, né, por esses temas, né, que envolvem suspense, né, histórias de mistério e tal, né, o próprio Hitchcock, a gente bem novo, né, e tal, tinha
visto Psicose, né? Eu acho que numa madrugada na TV. E aí sempre, né, se interessou por esses temas, né? Eu até tenho, né, essa coisa de ficar pensando lá quem são os suspeitos, né? Tentar descobrir quem é o assassino, né? Mas realmente, com o tempo, a gente vê que isso é um elemento ali presente, né? Mas que não necessariamente é a principal coisa, né? Quando você pega filmes como o próprio, né, Largatiça em Pele de Moura, a gente vai discutir, né? Tem essa questão que às vezes a gente acaba vendo que a coisa tá ali e não necessariamente é o principal ponto, né? Então, mas acabou criando essa coisa mesmo de que essa fosse uma marca, né, do diálogo, né, de você descobrir o assassino. E aí, com o tempo, conforme mais filme você vai vendo, você vê que nem sempre, né? Tem vários filmes que têm essa marca e outros não. Mas, de qualquer forma, o tema de mistério, né, de assassinato e de investigação e tal, é algo que eu sempre gostei. E aí, de fato, depois de ver o fenômeno, a gente começa a ver algumas coisas pela internet e também alguns DVDs, né? Essas próprias caixas que o Caio comentou, né? Eu lembro que a gente comprou uma, né, que vinha exatamente os Seis Mulheres para o Assassino, do Bava, do Argento vinha o Tenebre, né, que é ali de 82 já. Aí vinha do Sérgio Martino, O Estranho Vício da Senhora Ward, e vinha O Segredo do Bosque dos Sonhos, do Lúcio Fulci. A gente comprou essa caixa, eu acho que foi o primeiro contato que tivemos com o diabo sem ser do Argento. Foi aí que a gente viu um do Bava, né, e podemos ver do Martino e do Fulci também. E aí depois eu fui vendo algumas coisas aí pela internet também, né? Mas eu ainda tenho bastante coisa aí do diabo, bastante filme aí para ver. Inclusive dos vários programas aí que foi feito no Ponto Cego e tal. Então, tem alguns aí que foram comentados que eu ainda tô para ver. Basicamente é essa relação. Gosto bastante do subgênero, se é que dá para chamar assim, né? Mas enfim, é sempre uma discussão isso. Vocês estão satisfeitos? A gente pode falar. E para os filmes, ou a gente iria falar mais alguma coisa sobre o diálogo em si e sobre a Florinda Bolkan em particular? Muito satisfeito. Eu acho que tem coisas que a gente vai falar mais quando falar dos filmes. Por mim tudo bem. Dri. Não, sim. Vamos seguir para os filmes. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram os Gialli, nos quais a Florinda Bolkan atuou. Então, eu escolhi um filme dentro desse tema ao qual o Dre ainda não havia assistido e outro ao qual a Dri ainda não assistira. Ou seja, dois filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Tiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? Uma Lagartixa num Corpo de Mulher, de 1971. O filme foi dirigido pelo Lúcio Fulci, com roteiro do próprio Lúcio Fulci, Roberto Gianvitti, José Luiz Martinez Molar e André Trancher. Baseado na história original de Lúcio Fulci e de Roberto Gianvitti. Otávio Gema também colaborou no roteiro. Atuam no filme Florinda Bolkan, Stanley Baker, Jean Sorel, Silvia Monte e Alberto de Mendoza. Carol Harmond, casada, de classe alta e filha de um advogado influente, tem alucinações perturbadoras causadas por LSD, nas quais imagina orgias selvagens organizadas pela atraente vizinha, uma atriz. Quando a vizinha aparece morta em circunstâncias misteriosas, Carol se torna a principal suspeita. Essa sinopse vem do site da MUBI. O que você achou do filme? Eu gostei, né? Gostei, né? Esse é o... Eu acho que é só o segundo diálogo do Lúcio Fulci que eu vejo, né? O outro foi exatamente o Segredo do Bosque dos Sonhos,
Se eu não estou enganado, eu não lembro se já vi algum outro. E gostei. Eu acho que ele faz uma coisa, né, bem interessante, né, com essa questão de descobrir quem é o assassino, né, de descobrir quem matou essa vizinha, né, da personagem da Florinda Bolkan, né, e tem algumas construções interessantes, né, que você vê também em outros filmes de Arrow, né, eu acho que a gente pode comentar como que tem várias características do Java, mas que difere também daquilo que a gente estava falando, né, que ficou conhecido como marcas do Java e que, na verdade, são marcas de, por exemplo, filmes do Argento, né, ou, enfim, de alguns filmes dentro do Java, mas que não necessariamente em todos, né, que é o caso do assassino, né, da figura do assassino aparecendo ali, né, com luvas ou máscaras ou não, não tem isso, né? Mas tem ali, começa com um assassinato, né? Depois algumas outras, né, mortes vão acontecendo, né? Então essa trama da investigação, a participação da polícia ali, né, que tem em vários filmes do gênero, está presente, né? Tem ali, mas ao mesmo tempo tem outras diferenciações, né? E tem algo que está presente em alguns filmes de Arrow, que é essa coisa onírica também do sonho, né, que a gente vê, né, em outros filmes, né? Tanto que o próprio filme seguinte também tem essa questão de meio surreal, meio onírica, né? O fato dela ver, né, sonhar lá tendo relações lá com a vizinha, né, de ter um interesse nessa vida que a vizinha levava, enquanto ela levava aquela vida ali bem burguesa, né, teoricamente recatada e do lar e tal. E aí depois, né, o sonho também com o assassinato e tal, que aí vai para, né, esse ponto central da trama, que é exatamente levar ela a se tornar a principal suspeita. E além da questão do sonho, né, também eu gosto, né, acho interessante a própria questão da psicanálise mesmo, né, porque ali a gente vê ali, tem, né, o próprio psiquiatra narrando, na verdade, a própria psique da personagem, né, quando ele vai colaborando lá com as investigações, vai exatamente mostrando motivações, né, e tal, né, depois vão ser reveladas outras motivações, mas vai aparecendo ali por meio da psicanálise a construção da personagem, né? Então isso também tem uma importância ali no filme que eu achei bastante interessante como é feito, né? E a própria questão, né, que vocês estavam conversando aqui antes de começar a gravar, né, e aí como aqui tem spoiler mesmo, né, isso é sempre avisado no início, e a própria questão mesmo, né, de quando é revelado, né, que a assassina realmente era quem estava sendo dito desde o início, né? E isso é muito interessante, né? Que eu acho que acaba brincando bastante quando a gente fica com isso, quem é o assassino? Aí uma hora parece apontar para que é o pai dela, aí tem lá também a enteada dela, e aí você vê que não, tinha sido ela mesmo, né? Então tinha tudo dela ali, foi encontrado, né? O casaco, a arma que ela usou, né? Que era o negócio de abrir carta, né? Se eu não me engano. Sim, punhal para abrir carta. Isso. Eram os objetos dela, né? Tudo apontava que era ela e era ela mesmo. Então, eu acho isso muito, muito bem feito, assim, para mim. Isso deixou bem interessante o final do filme. Assim, isso de inicial, gostei bastante. Caio, quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme? O que você achou dele na época e agora nessa revisita? Thiago, eu vi ele nessa coleção que eu fiz. Eu vi na ordem, né? Então, muito possivelmente foi lá pelos idos de 2021, 2020, 2021. Por aí. E na época, engraçado, e aí eu fui assistindo meio que na ordem a coleção. Eu lembrava do filme, eu lembrava de vários detalhes do filme.
algumas cenas, até eu lembrava algumas sequências. Mas o final, na minha cabeça, era diferente. Na minha cabeça, o final, o marido era o assassino. Deve ter algum outro diálogo que o marido é realmente o assassino e tá querendo incriminar a mulher e eu confundi. Deve ter. Com certeza tem. Mas, enfim, eu assistindo o filme de novo, eu ficava querendo. Eu acho que eu confundi com outros filmes. Então eu ficava lembrando de cenas esperando que as cenas acontecessem e não aconteceram. Mas a primeira vez que eu assisti, eu lembro de ter gostado, mas talvez ainda não ter muita familiaridade com a importância do gênero e tudo. Não foi um dos filmes que me chamou mais atenção. Até porque, salvo engano, nesse mesmo box que vem esse filme, vem o Segredo, o que vocês fizeram com Solange. Eu acho que é esse o título, que é um outro diálogo bem interessante. Mas eu esqueci os outros. Eu acho que vem o Torso. E eu acho que é outro diálogo também que eu gosto bastante. E fecha com um filme até que eu te indiquei, Thiago, que é o Segredo das Bonecas. A Noite das Bonecas. Enfim, que também é com o mesmo. Com. Como é o Jean nome do. Sorrel, né? O João Sorrel. Que é o protagonista desse filme. Então, quando eu assisti a primeira vez, eu gostei, mas esses outros filmes que estavam no box me chamaram mais atenção. E agora, revendo, eu gostei mais do filme. Além na época eu também não tinha assistido Brian De Palma ainda. Eu assisti a primeira vez. Assistindo hoje, acho que a sequência inicial do filme, como ele vai caracterizando a parte da Florinda Boca, assim, ele usa muito algumas cenas, ele utiliza assim. Ele utiliza, tem um momento que ele utiliza um split screen, né? E tá rolando de um lado a festa, a tela tá cortada no meio, tá rolando lá da festa, e do outro lado tá aquela festa, digamos assim, da família do casal lá, né? Que é uma festa toda sete, cada um num canto, assim, né? E do lado uma festa, uma orgia, assim, todo mundo muito louco, tudo muito colorido. E esse contraste, a maneira que ele faz isso é muito interessante, né? E outras cenas também a partir de como ele compõe o quadro, né? Ele consegue caracterizar bastante a personagem. Então, nesse início de ver todo mundo muito afastado, assim, e até no final, né, quando o policial que fala, olha, o teu pai se matou porque ele queria descobrir e tal, quando o filme se resolve, né, e aí tá a Florinda Boca, ela é enquadrada junto com o anjo, assim, meio que pedindo perdão, ela é meio que colocada em cena, assim, em perspectiva, né, e aí defunto tá esse... Então, tem um esmero técnico, assim, no trabalho do Lutfut que tempos atrás eu não tinha percebido, não tinha essa noção na época, né? E vários outros momentos que pode ter servido como referência até pro Brian De Palma que eu citei. A questão de split screen, as questões de utilizar o foco, às vezes um personagem destaque e alguma coisa acontecendo de fundo, detalhes mais técnicos, mais formais, assim. São coisas que eu não consegui pegar da primeira vez que eu assisti. E eu acho que isso fica até uma reflexão, a questão da revisão dos filmes, né? Existem revisões e revisões. Tipo, eu gravo. Eu gravei a maratona agora David Lynch. E eu assisto os filmes 2 vezes pra gravar o filme. Mas eu acho que você revê o filme depois de muito tempo, né? E como eu assisti esse filme no início da coleção, então já fazia muitos anos que eu não tinha assistido. E você voltar num filme assim, tendo mais bagagem, até conhecendo mais sobre o próprio Lonha, né? Que a gente tá comentando do Diallo, né? A experiência do filme se expande, assim, você essa até apreciar mais o filme. Então eu gostei mais ainda do filme assistindo hoje. Um filme que cresceu muito pra mim. Acho que por exemplo, uma sequência que eu lembrava bastante. Acho que assisti hoje meio que eu gostei ainda mais também foi a sequência da personagem da Florinda Boca vai encontrar com o motoqueiro, né? Aquela perseguição naquele teatro lá que eles vão. Espécie de teatro, palácio de rádio, assim. Eu lembrava dessa cena e eu sei porque eu lembrava, porque é realmente uma cena muito bonita, assim, com os planos gerais, assim, naquele local, parece um galpão vazio, assim. E no final, quando eles sobem no telhado, tem um foco profundo, assim, que te vê os personagens pequenos, assim, no corredor do telhado, assim. Então era uma cena que eu lembrava bem e... Claro que eu lembrava, porque é uma cena bem visualmente bem chamativa, assim. E vendo hoje também foi legal rever. E a sequência de sonhos também é bem interessante como o Fute faz. Então, eu também lembrava que tinha outra cena de sonho, mas deve ser de outro filme também. Então a minha relação foi meio que essa. Na época eu gostei, mas como eu assisti, minha relação tava com esses boxes, né? Então meio que se perdeu, ficou meio ofuscada por outros filmes.
Revendo hoje, eu gostei mais do filme e pude apreciar mais os detalhes e tudo. Mas também teve um pouco dessa confusão, assim, de lembrar do filme de outra forma. Mas no geral, o filme cresceu muito pra mim. Eu gostei muito de ter revisto. Você, Dri, quando é que foi a primeira vez que você assistiu esse filme? O que você achou dele na época e agora nessa revisita? Eu acho que eu assisti tem uns 2 anos, mais ou menos. Por aí eu já tinha gostado bastante, né? Mas como o Caio falou, né? Tem coisas que você vê assim, e aí na revisão você presta mais atenção, né? Eu gosto bastante, né, dessa atmosfera, né, de alucinação, né, de sonho, né, e até porque, né, além, né, de quem é o assassino, tem muito essa questão, né, de se a protagonista está louca ou não, se tem alguém, né, brincando ali com a cabeça dela ou não. E aí tem essas coisas, assim, às vezes mais técnicas, né, que a gente não presta tanta atenção, né, da primeira vez. É uma coisa que eu gosto muito nele, que, aliás, no filme seguinte, que a gente vai falar também, né, tem um parecido, né, que é essa coisa de... A intenção da cena é mostrar exatamente essa sensação de sufocamento da personagem, né? Mas ao invés, né, de filmar em locais apertados, né, os cenários são amplos, o enquadramento, né, amplo, como o Caio citou essa cena naquela catedral, né, naquela igreja lá que ela está fugindo lá do ruivo, né? Os enquadramentos são bem amplos, né, ao invés de fechados. E aí tem essa questão, né? Tem coisas que, né, sobre o final mesmo, né? É interessante que o Fulci ele vai dando pistas, né, ao longo do filme, só que a gente está entretido com outras questões, né? As pistas falsas e tal, e a gente não presta atenção, né? Tipo, logo no início, né, a primeira cena, assim, que ela aparece depois do sonho, né, que abre o filme, né, a enteada dela bate a porta, né, e ela pensa que é o marido, né, fala para entrar e tal, e aí a enteada fica ali, né, questionando quando é que até o marido tem que, né, bater para entrar e tal, e aí então já mostra, né, como ela é essa figura na superfície, né, essa figura recatada, né, e já é uma indicação, né, de que aquele casamento ali não tem muita intimidade, né. Então já é, assim, uma dica ali de que a personagem é uma personagem reprimida, né? Só que aí depois, ao longo do filme, né, a gente tem tantas pistas falsas, né? A ligação da Júlia pro pai dela, né? O marido que tem um caso, enfim. Então, tudo isso vai, né, desviando a atenção da explicação que, na verdade, é a mais óbvia, né? Que é se ela no suposto sonho, né, ela viu a casa, ela viu tudo, é porque provavelmente ela esteve lá e foi ela assassina de qualquer forma, né. Então é muito interessante como ele joga, né, com essas pistas falsas, e aí ao mesmo tempo tem essas pequenas coisas assim que já indica a resolução, né. Eu vi pela primeira vez esse filme foi em 2021, em 10 de janeiro de 2021. E eu gostei, eu tinha visto antes O Segredo Bosque dos Sonhos, do Fulci, e acabei vendo esse, e agora nessa revisita eu pensei em algumas coisas, né, que eu não tinha me dado conta antes, né. Primeiro, uma coisa que eu estava comentando com o pessoal antes de a gente começar a gravar é que eu falei há uns 2 episódios atrás que eu fiz um curso de retórica na faculdade, né, Direito e Retórica na Grécia Antiga. E tanto minha monografia de final de curso, né, meu TCC, como os jovens falam, foi sobre retórica. E a gente sempre começa, né, pelo primeiro sofista, que era o Córax, né?
E esse filme me lembrou o Corax em vários aspectos. Assim. A primeira coisa é que a gente estava vendo, e aí de repente o detetive desse filme, né, se chama Inspetor Corvin. E Corvin é um sobrenome inglês que vem do latim corvinus, né, que deriva, né, da palavra corvus, que é corvo em latim, né? E o Corax, né, é corvo também em grego, né? E o que o Corax vai falar é que é um argumento que, assim, tipo, uma coisa é inverossímil por ser verossímil demais, né? Então, ele vai falar que... Isso acho que foi Aristóteles, que ele vai dizer que, por exemplo, um cara é muito forte, e aí o homicídio foi de alguém, né, que usou muita força, né? Então o Corax vai falar que não seria ele. Eu vou até pegar aqui o que o Corax é provavelmente mais conhecido por desenvolver o argumento da probabilidade reversa, também conhecido como arte de Corax. Se uma pessoa é acusada de um crime que provavelmente não cometeu, por exemplo, um homem pequeno atacando fisicamente um homem grande, contra o qual está certamente fadado ao fracasso, sua defesa será a de que é improvável que o crime tenha ocorrido. O argumento se baseia na falta de recursos do acusado. No entanto, se uma pessoa é acusada de um crime que provavelmente cometeu, no caso de um homem grande atacando um homem menor, ela também pode ser usada na defesa, né, que é improvável que ele tenha cometido o crime justamente porque parece muito provável, né? Esse homem se baseia na falta de perspectiva de escapar sem ser suspeito. Ou seja, o cara não vai cometer o crime porque ele sabe que todas as acusações, todas as suspeitas vão cair sobre ele. Mas é claro que assim, dá para fazer um duplo Corax, né? Ou seja, justamente porque a pessoa tá muito na cara de que ela é assassina, ela é colocada assim, tipo, não, ela é um red herring, né? Ela não é a culpada, vamos focar em outras pessoas que são pessoas mais sutis, né? E eu acho que o Fulci acaba brincando com esse tipo de noção. E ele acaba fazendo um duplo Corax, né, nesse filme, né? Que é justamente a personagem que é mais provável de ter cometido o crime é justamente quem cometeu. O grande twist é esse, né? E eu achei curioso o Fulci escolher o nome do detetive, que, ao contrário dos Gialli convencionais, ele já sacou, ele já adivinha logo de cara, não, mas ele no final ele já sabe o que está acontecendo e ele acaba resolvendo o mistério. Uma outra coisa que me chamou atenção também é justamente a questão da psicanálise. Eu não sei se o Fulci era muito fã de psicanálise, né? Porque ele coloca aquele psicanalista, o cara que interpreta os sonhos, mas assim, ele é quem dá o álibi para ela, no final das contas, né? Ele acaba fazendo um desserviço para a investigação, né? Dando todas as falas assim, não, quando ela viu os hippies, na verdade, era uma forma disso, daquilo outro, né? E uma outra coisa que me lembrou também é justamente, engraçado que eu mencionei no Twitter aquele filme Doce Corpo de Débora, e como o final do Doce Corpo de Débora é muito parecido com o final dos Suspeitos, do Bryan Singer. E esse filme tem um quê também dos Suspeitos, né? Porque se você reparar a decoração da casa da Carol, você vai ver que muitas das coisas que ela menciona no sonho, com todas as aspas possíveis, são imagens que estão lá, né? São quadros que ela vê. Tem um quadro que retrata muito uma coisa que é muito parecida com aquilo que ela está falando no sonho. Isso em vários aspectos, em vários momentos, né? A decoração da casa dela acaba fornecendo
os subsídios, o material porque ela vai usar para narrar o sonho dela, para descrever o sonho dela. E aí agora acabei de lembrar também que no Alice do Svankmajer também faz isso, né? A Alice, a versão do Svankmajer da Alice é justamente assim, tipo, é povoada com aquilo que a Alice tá vendo no cotidiano dela. Então, são, né, é o coelho empalhado, são os biscoitos, né? Isso daí, isso tem nesse filme também. Também tem nesse filme uma cena que é bem chocante, que é aquela cena dos cachorros, né? Que é tremendamente gratuita, né? Que de repente ela acaba indo para uma instituição, para um sanatório, e lá no sanatório ela tenta fugir, tem um ataque porque ela vê o hippie, né, motoqueiro, indo para cima dela, ela foge. E aí acaba parando numa sala onde tem vários cachorros que estão sendo abertos e gerou polêmica nesse. Sim. O Fult foi chamado para depor na delegacia e o próprio Carlo Rambaldi, que eu já mencionei aqui quando a gente falou sobre o Quatro Moscos para o Veludo Cinza, né, foi quem fez os efeitos especiais desse filme, do Quatro Moscos para um Veludo Cinza, e também do ET, né? E mais um monte de coisa, né? Ele é um grande nome dos efeitos especiais, né? E aí ele acabou tendo que depor no tribunal, mostrando que aquilo era, na verdade, efeito prático. Tão bem feito que quase foram pra cadeia. Ele teve que fazer a mesma coisa, né? Botar lá, usar os bonecos, efeito lá, para provar que tinha sido aquilo que não era real realmente, que não era real. Ele teve que fazer a apresentação no tribunal para que acreditasse. Me lembra também o Caio mencionou mais cedo, né? O Holocausto Canibal também teve isso, né? O Holocausto Canibal. Os atores tiveram que se apresentar no. Porque o Rogério Deodato resolveu fazer um troço estilo Bruxa de Blair, de esconder os atores. Cadê os atores? Os atores devem ter tudo morrido na Amazônia. Aí, de repente, assim, a polícia falou assim: vem cá. A Justiça falou assim: vem cá, cadê os atores? Você deixou eles morrerem lá na Amazônia, aí ele teve que chamar os atores, né? O Caio mencionou a questão do marido que é culpado, que planeja. É porque tem aquele filme que eu mencionei, né? O Doce Corpo de Débora, que é o Jean Sorel também. E ele também está envolvido, né, no esquema de tentar deixar a mulher louca. E aí tá planejando contra a mulher. Pode ser esse filme, não sei se você viu. Chegou a ver esse filme? Assisti. Eu sei que eu assisti, mas. Pode ser. Não. Você não gostou. Eu lembro que você não. Eu vi. Eu lembro que você não gostou, mas você deu 2 estrelas, assim. Mas pode ser isso. As estrelas às vezes não refletem o meu interesse pelo filme. Mas eu já lembrei dele agora. Eu vi as imagens, já lembrei. Pode ser isso. Pode ser que é esse mesmo ator fazendo esse troço de tentar deixar a esposa louca e tal, né? Não sei. Mas são tantos que e são bem parecidos, assim, um pouco. Tipo, essa temática de casamento e o marido ou a mulher tem uma vida dupla. E isso é muito comum mesmo. Se a gente for pensar em algo que define algum tipo de. Difícil, né? Porque aí os do Dario Argento não tem nada disso. Se bem que o Moscas no Veludo Cinza tem um pouco disso, né? É um casal, né? É um casal. Então tem. Mas enfim, eu acho que é muito fácil confundir o desfecho de alguns diálogos. E assim como do Veludo Cinza, que eu mencionei, que o Carlo Rambaldi fez os efeitos especiais, o Ennio Morricone fez a trilha sonora do filme. O montador desse filme é alguém que trabalhou muito com o Fulci, que é o Vincenzo Tomasi, né, que ele fez o The Beyond, Zombie, City of Living Dead, House by the Cemetery, o Black Cat, Manhattan Baby, né, vários filmes do New York Reaper.
A cena do sonho também me lembrou aquele filme do Martino, aquele Todas as Cores da Escuridão. Porque também a personagem da Edwige Fenech também sofre de uns pesadelos assim meio bizarros. Talvez esse era o filme que eu tava lembrando quando eu tava assistindo esse filme que a gente tá comentando. Talvez esse que tava me confundindo. Porque é uma cena dos idosos, assim, se pegando no final, um grupo de. É uma coisa assim. Mas esse também é muito bom. Todas as Cores da Escuridão, ele é outro Jali que eu gosto bastante também. Eu gosto também E tem bastante. essa sequência tem essa ideia de ter essa. De novo, né? Essa personagem feminina que tá com essa questão de delírio, tá com algum tipo de ameaça. Eu falei do David Lynch, né? Que o último filme dele, né? O Island Empire, né? Império dos Sonhos. Ele diz que o filme é sobre uma mulher que tá em apuros, né? Uma mulher em apuros. E o Giallo tem meio que isso, né? É sempre o filme de uma mulher em apuros, em alguma medida, Sim. né? Uhum. É verdade. Mas esse é muito bom. Eu quero rever esse também. Em algum momento eu quero rever. Qual? Todas Todas as as. cores. Todas as cores é Esse, legal, né? esse eu lembro que É. ele é bem legal. Eu fico na dúvida às vezes qual é a minha musa do Diallo, se é Edwige Fenech ou se é a Bárbara Boucher. Bárbara Bucheiro. Muita gente debate, assim. Cabe o. Tá aí, ó. Já fica o tema pro próximo Setembro Amarelo. Bárbara Bucheiro versus Edwige Fenech. É. E você vai ter a questão da classe social, eu acho que vai ser uma crítica essa elite burguesa que acaba reprimindo as pessoas, que justamente o grande problema da história é justamente que a Carol ela acaba não podendo assumir seu relacionamento com a vizinha, com a Júlia, e a Júlia acaba, né, de uma certa forma chantageando ela, né? E aí o que acaba dando origem a todo essa trama, né? E mais uma pergunta para vocês, o que vocês acharam? Esse filme é mais uma investigação do crime ou é um estudo sobre a mente da Carol? Não, eu acho que é um pouco as duas coisas, né? Mas eu acho que ainda é mais a questão da investigação, sim, né? Tem um fio condutor ali que é a investigação do crime, embora a questão de entender a mente dela, né, acaba sendo ali central para desvendar o crime, né? Só que ao mesmo tempo é usado para você desviar o foco, né? Porque se você foca na investigação, né? Desde o início, na verdade, né? Como a gente já falou, tem todos os elementos ali para mostrar que foi ela mesma, né? E aí, como você falou, até a questão da psicanálise, né? O psiquiatra lá falando sobre a mente dela, como funcionava e tudo, acaba desviando esse foco, né? Para depois, né, de todo o acontecimento, né, tudo que vai se desenrolando, voltar exatamente para o ponto de partida que as provas já apontavam que tinha sido ela. Só que aí a gente vê a motivação, a questão da ligação, aquela ligação que o pai dela recebe aí, que a gente vai entender o que foi aquela ligação. Então eu acho assim que o fio condutor era a investigação. E embora ali a questão da mente dela, né, do estudo dela e tal, estava ali como um elemento central, mas também para desviar o foco do que realmente estava acontecendo. Não sei, pensando assim agora, eu acho que era isso. E como é que vocês acham que a Florinda ela acaba por trabalhar essa figura tão multifacetada que é a Carol? O que vocês acharam da Eu gosto que Florinda? ela tem essa. Como o filme do início ele já dá meio que a resposta pra gente, né? Que ela é assassina, já começa com isso. Mas ao mesmo tempo ela tem essa. Ela consegue trazer essa fragilidade, assim, esse olhar meio que desnorteado, essa. Até às vezes ela traz uma culpa, às vezes, assim. Mas ao mesmo tempo, o que também contrasta com as cenas que ela tá. Nos sonhos que ela tá matando, que ela tem até uma certa perversão, uma certa sensualidade também.
Então é curioso como ela consegue trazer esse aspecto de uma pessoa frágil, pessoa que tá em desespero até em alguns momentos. Ao mesmo tempo também tem esse olhar mais perverso, esse olhar meio sensual, assim. Então é um contraste interessante que ela consegue trazer. Ela tem um olhar muito expressivo, a Corina. E a questão da representação LGBT nesse filme? Vocês acham que o filme ele tem um cariz progressista justamente ao criticar a caretice da elite burguesa, ou ele acaba reforçando estereótipos negativos? Eu acho que então, eu acho que não é nem tanto não é nem tanto, claro que pode ter essa leitura, mas pensando na LGBT, mas eu acho que é mais sobre, até pensando nos anos 60, né? O movimento hippie, a liberdade sexual e o amor livre, essas coisas assim. Eu acho que quando ele evoca essa questão, a sensualidade, ele parte mais para esse lado. Eu acho que ele tá indo mais de encontro a isso. Sim. Desse movimento cultural. O que remete muito ao blow up, né? Depois daquele beijo. Que tem um pouco disso também, que essa liberdade sexual, as cores, o movimento hippie, a cultura, a arte, a música. Então, eu acho que é mais pra esse lado. Acho que não. Claro que a gente pensar como um todo, assim, até posteriormente. Representações no diálogo, assim, representações LGBTQIA, mas no diálogo. Acho que pode pensar nesse filme e em outros. Mas eu acho que no caso, no momento ali era mais sobre isso. Tanto que eu acho que o Fulci ele não gostava nem de um lado nem do outro, né? Nem dos Eu já hippies, ouvi nem dizer do... que ele era meio conservador, assim. Ele não gostava nem dos hippies, nem dos burgueses, assim, pelo que a vibe que eu tive, que ele. Tanto que a representação que ele faz daquele outro irlandês que chega bufando, assim, parece que ele tem abstinência, né? E aí ele tá levado preso, e aí ele começa a falar: ah, não fui eu que matei ela. Ah, por causa do meu irmão Jorge. Lembra disso? Sim, eu acho que essa leitura, eu tava pensando agora, eu acho que essa leitura também sobre a sexualidade e a psicanálise, ela às vezes pode desembocar até num aspecto até negativo. Sei lá, o Psicose tem meio que isso, por exemplo, o Vestida pra Matar, do Brian De Palma. O personagem pode ter essa ideia de personagem assassino porque ele não consegue, não se sente bem como homem, ele se veste de mulher, mas ele não se aceita e vira um assassino. Acho que tem algum diálogo que tem isso também. Mas às vezes pode cair. Pode ter essa leitura também, do tipo, ela virou assassina porque ela não se aceitava como. Não aceitava o desejo dela e por isso ela virou assassina. Ou seja, o assassino é sempre alguém que tem um desejo que desvirtua da norma padrão, assim. Então, pode ir por esse lado também. Mas eu acho que é uma discussão que interessante, que eu acho que cabe a discussão, assim, no sentido. Eu acho que é aquela questão do retorno do recalcado, né? Também. Que você reprime, e de repente ele acaba aparecendo. Não sei. Mas eu acho que você tá certo. Vocês têm mais alguma coisa para falar desse filme? Ou a gente já pode ir para os passos? Satisfeito. Por mim, pode ir. Vamos para o próximo filme? Tiago, qual o filme que você escolheu para mim? Os Passos, de 1975. O filme foi dirigido por Luigi Bazzoni e Mario Fanelli, com roteiro dos próprios Luigi Bazzoni e Mario Fanelli, baseado no livro Las Ruelas, de Mario Fanelli. Estrelam o filme Florinda Bolkan, Peter McNary, Klaus Kinski e Nicoletta Elmi. Sinopse. A vida de Alice Cesp está desmoronando por causa de estranhos pesadelos que passou a ter. Os terríveis sonhos são sobre uma lembrança de infância, o dia em que ela foi forçada a assistir um filme chamado Footprints on the Moon, no qual astronautas ficam ilhados na superfície da Lua como parte de um experimento. Para poder dormir, Alice se vicia em tranquilizantes, é demitida e decide visitar uma cidade costeira onde as pessoas misteriosamente a conhecem. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. O que você achou? Eu gostei dele, eu gosto
também, né? Assim como Uma Lagartixa em Pele de Mulher, né? Ele tem essa atmosfera também, assim, de sonho, né? Embora aqui, né, tenha a ver mais com a questão da memória, né, da protagonista, né? E também, né, é um diálogo diferente, né? Exatamente porque não tem vários desses elementos que a gente comumente, né, associa, né, ao giallo, né? O assassino, né, da luva negra. Enfim, aqui, na verdade, né, essa questão de, né, o assassinato não tem nem nada disso, né? O grande mistério é quem é essa mulher, né? A protagonista nem ela mesma sabe, né? E aí da onde vem, que cidade é essa, né? Onde as pessoas conhecem ela, mas ela tem certeza que nunca esteve ali, né? Então esse é o mistério, assim, do filme. Então foge bastante, né, do que a gente costuma, assim, entender como característica, né, do giallo. No geral, eu gosto muito, assim, gostei muito, assim, do modo como ele é filmado, né? É um filme bem bonito, né? Cenários, enquadramentos, né? Tudo para enfatizar, né, esse sentimento da personagem, né? De não saber exatamente quem é ela mesma, que lugar é aquele, colocar em dúvida a própria sanidade, né? Então, achei bem interessante. Então, eu gostei sim. Por enquanto, é só. A gente continua falando. E você, cara, quando é que foi a primeira vez que você assistiu esse filme? O que você achou dele na época e agora nessa revisita? Pois é, ele vem do. Engraçado, né? Ele vem do volume logo em seguida ao Lagartixa no Corpo de Mulher. Ele é o filme que fecha o volume, então. Ele teve esse impacto pra mim, por eu. Acho que eu até comentei, não sei se comentei, mas de eu olhar e pensar, cara, mas por que isso é um diálogo? Não tem nada de diálogo aí, e como eu tava ainda no início, né? É o volume 3, salvo engano. Então eu fiquei bastante. Assim, fiquei pensando, por que isso é um diálogo? Essa foi a primeira impressão que eu tive, mas eu tinha gostado muito do filme. Primeira vez que eu assisti, assim, eu achei a atmosfera dele e tudo tinha me impactado bastante. Então, a memória que eu tinha dele era essa, de ter gostado bastante, de ter essa. De ter me encantado por atmosfera que ele remetia, essa ideia dos astronautas lá na Lua. Eu tinha essa lembrança do filme. Eu não lembrava do final. Então, quando eu assisti, não foi que nem o Largatixa que eu meio que confundi com outros filmes. Ele é um filme bem único. Então, não tinha como confundir com outros Jali, né? O que até volta para aquela questão. Mas por que isso é um diálogo, né? Mas tem uma coisa também que esse diretor, o diretor desse filme, salvo engano, ele também é uma figura meio obscura também, salvo engano. Ele fez poucos filmes, não tem muita coisa sobre ele. E todos os filmes dele que ele fez também são mais herméticos, assim. E aí eu revendo hoje, né? Engraçado, né? Agora vem plot twist. Eu não gostei tanto. Eu gostei muito do Largatixa, mas esse eu não gostei tanto. Pra mim o filme parecia Florida Boca. Pra mim o filme se resume a Florida Boca confusa e lugares muito bonitos. Esse pra mim o resume o filme. Tava falando que eu gostei, né? Mas realmente, né? Eu achei meio cansativo em alguns momentos, porque que meio que fica só ela confusa andando pela cidade. Sim. Florida, o filme é 1 hora de Florida Boca confusa por lugares muito bonitos. Porque o filme é muito bem filmado. O filme ele tem uma planos assim muito interessantes. A primeira vez que ela vai lá no local que ela trabalha, ela começa a pessoa toda na sombra assim. A maneira que estabelece o mistério no início, tipo, dela não saber nem que dia é direito. Só que eu acho que o problema é que talvez esse mistério se prolongue demais. E a gente tem muitas essas confusões. Fica meio repetitivo as confusões que ela tem. Então, uma hora realmente cansa, assim. Mas quando é revelada a situação, aí, já pro final do filme, meio que foi onde me ganhou de novo o filme. E o mistério, digamos assim, do final do filme, de que
será que. A gente fica meio que na dúvida, será que ela sabe de alguma trama internacional, né? Intergaláctica, assim? Ou de fato ela só tá ficando doida? E eu acho que o filme conclui bem nisso. Acho que o meu problema é realmente que ele se prolonga nesses belos passeios, essa. Não sei onde é exatamente essa locação que eles filmaram isso. Não sei se A é Turquia. exatamente a Turquia, né? Muito bonito o local. Tudo muito bonito, tá tudo muito bonito. Mas de Assim, fato fica. Garma não existe. Garma não Aham. existe, mas é uma. Seria como se fosse uma ilha na Turquia. Aham. Mas foi filmado em 3 lugares lá na Turquia. Deixa eu... É tudo muito bonito, mas acaba ficando repetitivo nessa dinâmica desse mistério. Então, revendo hoje, e até na época, assim, a resposta que eu tinha sobre por que exatamente isso era um Jali, eu acho que esse foi o primeiro filme que meio que abriu a minha cabeça pra pensar o Jali de uma maneira, expandir essa minha ideia sobre o Jali, de ir além de pensar no assassino e tudo. É uma ideia que também eu vi num livro sobre ficção científica, no caso. Às vezes, o que diz o que um filme é como ele é distribuído, como ele é vendido, até pensando em home video, né? Então, esse filme é um Jali porque ele tá sendo vendido como um Jali no box de Jali. Uma distribuidora colocou que ele é um Jali, então por isso ele é um Jali. E é engraçado isso, né? Tipo, então, é quase como se fosse um olhar pro passado, tipo, é como a gente olha pra um filme que na época talvez não fosse. Eu não sei exatamente como foi a recepção na época, né? Eu até tava pensando do tipo. é, Esse filme ele até flerta com um filme de arte, assim, tipo, pensando nessa definição de arte, assim, tenta ser um conceito, assim, uma abordagem mais séria, assim, talvez. O Jali às vezes tem um negócio mais de ser mambeme, assim, de ser. Tipo, pensando nos filmes do Fute, né, o Freio do Bosque dos Sonhos, por exemplo, que tem aquelas cenas que o pessoal cai de penhasco e claramente é um boneco. E tá claro que é. Então ele tem essa abordagem mais séria, mas serve até pra pensar em como nas diferentes tipos de filme que surgem dentro desse contexto de filme, né? Então, às vezes, reconhecer um filme como um Jali ou qualquer outra coisa, às vezes é um olhar retroativo, assim. E, enfim, essa foi a minha impressão na época. A minha memória dele talvez fosse mais positiva. Talvez eu tenha ido com a expectativa um pouco alta, então tem um pouco disso, mas, enfim, é um filme que eu acho interessante. Acho que ele é legal pra gente pensar os Jali como um todo. É um filme bastante bonito, um filme que tem uma trama interessante, mas eu acho que se eu fosse, eu não recomendaria ele pra alguém que, tipo, tá querendo conhecer Jali, por exemplo. Acho que só pra quem tá viciado em drogas mais pesadas, aí eu recomendaria. Você falou que você achou bonito o filme, mas você sabe que quem fez a fotografia desse filme, né? É o Storaro, né? É o Storaro. Vitório Aham. Storaro, que fez o Pássaro de Pluma de Cristal e fez também o Apocalipse Now, É, faz todo sentido. Conformista, O Último Tango em Paris, Dick Tracy. Por que o Storaro fez? Aquele, o Fundo do Coração, né? Então a gente tá, pelo menos assim, nos episódios com o Caio, é a terceira vez que ele Storaro tá sempre aparece, presente. né? Que foi esse filme foi o Pássaro de Pluma de Cristal, foi aquele filme que a gente gravou, eu, você e o Dré, Que é né? o fundo do Esse filme, coração. que é o Fundo do Coração. É ele e Carlo Rambaldi. Carlo Rambaldi a gente mencionou bastante ele também, mas em outros episódios. Mas e você, André? Ah, então, foi a primeira vez que eu vi também, né, igual a Adri, e eu concordo, assim, basicamente com o que a Adri e o Caio já falaram, né? É um filme que eu achei interessante, vários pontos, né? Gostei da interpretação da Florinda Bolcão, né? Acho que ela se sai bem nessa coisa de como a personagem vai se desenvolvendo, né? De estar ali confusa, né? Não sabe o que está acontecendo, né? E a gente vê que basicamente isso que está acontecendo com ela, né? Se tem realmente uma conspiração, uma trama acontecendo no entorno dela, ou se ela está enlouquecendo, né? Ela vai ficando mais histérica, né? Mais de confusa, né? Ela vai ficando mais agitada, assim.
Eu acho que ela desenvolve bem a personagem nesse sentido, né? Também gostei bastante, né, do modo como o filme é filmado, né? A fotografia, né, como já foi falado, né, o uso das cores, como o azul, por exemplo, são cenas realmente bonitas ali, com foco na cidade e tudo. Alguma dessas cenas, né, que ela tá ali, né, tentando entender, né, tem um ritmo, uma atmosfera interessante, né? Eu acho que essa coisa do sonho, né, como a gente está falando, né, isso é algo presente em alguns diálogos, né, e eu acho que é interessante o modo como é usado, né, mas realmente chega num ponto, né, nesse andar na cidade, né, nesse de tentar entender ali o que está acontecendo, né, que realmente fica cansativo, né? Acho que chega um ponto que realmente parece que você quer ver algo mais ali, né? E é, de certa forma, uma jornada que ela faz, né? Mas que não foi algo tão assim, né? De existencial, né? Mas que acabou se prendendo mesmo no que estava acontecendo ao redor, né? Que aí se era uma conspiração, né, ou se é da mente dela, né, acabou não sendo tão assim um estudo, né, para realmente entender a mente dela, né, na verdade, de fato, né, um andar para lá e para cá, né, como quem está passando, né, está no meio de uma conspiração envolvendo a vida dela, né, desde o início lá, né, que ela esqueceu, né, o que tinha acontecido nos últimos dias, né? Mas eu acho que não vai tanto assim para entender o que está acontecendo com ela, né? E fica realmente isso que ou é uma conspiração, ela tá ficando louca, né? Então eu acho que realmente o filme acaba, né? A trama, né? Chega a um certo ponto que acaba cansando. Mas a construção, né? A fotografia, né? A trilha, né? Tudo ali que envolve a atmosfera do filme e a interpretação da Florinda Bolcom, eu acho que são os pontos assim que o filme se agarra, né? E realmente eu fiquei pensando nisso também, que, né, por que é um giallo, né? Mas eu acho que é isso que o cara falou mesmo, envolve a forma como o filme é vendido, né? Tem a época que é feita, a atmosfera do filme, né, é com a Florinda Bolcom. Então eu acho que envolve esses elementos, mas que realmente é um desses filmes que acaba sendo uma forçação, né? Ser considerado giallo, né? Tem basicamente uma morte, né? Eu acho. E assim, é um filme interessante, né? Pontos positivos, mas que eu acho que poderia ter se desenvolvido melhor, né? Com alguns outros pontos aí que talvez deixasse o desenrolar, né? Mais interessante. Mas, de qualquer forma, valeu ter visto, gostei de ter conhecido mais esse trabalho da Bolcom. Gente, eu sou a minoria. E eu gosto muito desse filme. Né? Todo esse mistério de ela tentar refazer passos, né? Tentar entender o que está acontecendo, né? Porque ela, de repente, a gente começa o filme, na verdade, com um filme do Klaus Kinski, né? O Klaus Kinski, né? O professor Blackman deixando um cara na lua e a pessoa se desesperando. E aí a gente escuta um barulho, parece um telefone. Aí corta pra Florinda Bolcom atendendo. A gente percebe que não é o Klaus Kinski que tá falando com ela no telefone, mas é que a pessoa estava tentando falar com ela, entrar em contato com ela, e não estava conseguindo, né? E aí ela tinha que levar um trabalho que ela era para fazer, né, para entregar terça-feira. Aí ela vai entregar. Ela falou assim: não, ó, eu tinha que entregar meio-dia, hoje meio-dia. Ela falou assim: não, você tinha que entregar meio-dia de terça-feira. Ela falou assim: ué, mas não é terça-feira hoje? Não, hoje é quinta, né? Então ela tem que desenvolver, ela tem que investigar tudo isso que aconteceu nesses 3 dias que ela não lembra o que aconteceu, né? E é um assunto
me dá muita paura, né? Como os italianos falam, né? Me dá muito medo, né? De repente acordar e ver que assim, tipo, passou 5 dias, eu não lembro ou 3 dias, eu não lembro do que aconteceu nesses últimos 3 dias, né? Então, eu acho que ele negocia, ele conversa muito comigo nesse sentido também. Eu fiquei me indagando o que causou na Florinda, né, toda esse desespero, né? Será que é a quantidade de remédio, né? Porque a amiga menciona, não, você toma muito remédio para dormir, né? Mas por que ela precisa tomar remédio para dormir, né? E o que desencadeou nela, né? Porque a gente vê uma cena em que ela tenta lembrar do que aconteceu, né? E ela vai falando, não, eu estava lá fazendo tradução simultânea, né? Uma fulana ficava me olhando, e é engraçado que tem 3 Marias, não, tem duas, tem a Mary, a Marie, e tem uma Rosemary, né? A Mary é aquela amiga dela que conversa com ela, a Marie é aquela que entre aspas, Marie Leblanc, né? Que é a concorrente dela, né? Que o patrão acaba contratando ela para o trabalho e não a Florinda, a Alice. E a Alice fica super ofendida quando ela é deixada para trás, enquanto a outra lá, a Marie Leblanc, ela é escolhida. E aí ela fala assim, não, poxa, você saiu do nada, né? Então a gente vê que, e ela lembrando, vê que assim, todo mundo olha para ela, mas assim, como se ela não estivesse reconhecendo, ela estava fazendo uma cena. Aconteceu alguma coisa que desencadeou alguma coisa na cabeça dela, em que ela acaba tendo isso, e acaba obrigando ela, isso também, mais uma vez, falando de psicanálise, né? Acaba obrigando ela a voltar para um lugar onde ela foi feliz, né? Que é essa ilha de Garma, onde ela teve esse romance de juventude com o Henry, né? E aí a gente fica se indagando, o que levou ela, né? E aí tem algumas coisas assim que são colocadas assim, muito en passant. Por exemplo, né, na conversa, naquilo que o cara tá falando, né? O cara tá falando que no ano de 1990, né, os mares vão estar biologicamente mortos em função da poluição e do envenenamento, né? Nossos computadores também mostraram que no ano 2000 a vida quase não será mais possível para o homem no planeta Terra, né? Então, eu acho que, em parte, também é esse desespero que ela tá vendo, que o mundo tá indo por água abaixo, assim, é engraçado que, assim, a gente tá em 2025, mas as coisas, assim, tipo, não tá muito longe disso, que o cara não errou de muitas décadas, não, sabe? Eu acho que o apocalipse climático é uma coisa que, pô, tem muita chance de acontecer. Mas me chama a atenção isso, né? Fiquei me indagando por o que levou ela a desenvolver isso, a largar o trabalho no meio e ir para a Garma, né? Que era uma cidade que ela não visitava há décadas. E esse filme também tem a Nicoletta Elmi, que é aquela garota que faz os filmes. É a garota esquisita num monte de filme, um monte de giallo. Imagina assim, o trabalho dela é ser a garota esquisita nos filmes italianos dos anos 70. Ela e a garota Bosque dos Sonhos, né? Que é. Eu achava que era ela também, mas não, né? É a Fausta Velli. Fausta Velli também é uma menininha ruiva também que faz esse tipo de filme, né? Ela fez o Premonição do Fulci, mas a Nicoletta Elmi fez aquela Baía de Sangue, Prelúdio para Matar, Carne para Frankenstein, aquele filme do Paul Morrissey, e ela tá fazendo uma garota que é engraçado, né? Que a Alice é ruiva, né? E aí ela acaba encontrando essa garota. E aí eu fiquei achando que, na verdade, ela é uma versão dela criança, né? Pensei nisso, mas não, aparentemente não. Aparentemente Em algum momento fica uma espécie meio de. A impressão que dá em algum momento que até tá uma espécie de limbo ali com aquelas pessoas até. Uhum. As memórias dela vão voltando. Tem até um momento que ela
que a primeira vez que é mencionado o Henry, né? E ela fica voltando a montagem, ela olhando pra trás de ele correndo. Então, Uhum. acho que em algum momento o filme ele meio que flutua nisso, de essa dúvida sobre o que tá acontecendo. E aí, acho que pode ser também essa ideia dela tá se vendo como criança e as memórias dela tá se confundindo com a realidade. Então, pode ser também. Tô tentando lembrar aqui se a menina interage com alguém além dela durante o filme. Eu acho que não. Né? É só os pais, né? Mas os pais também sempre Não aparecem interagem à com ninguém distância, também. né? Não interagem com ninguém, né? Eles sempre aparecem à distância, né? Então acho que realmente pode ser. Me chamou também a atenção, né, de aquela cena final em que você vai ver o pessoal, né, com roupa de astronauta, né, correndo com ela. E eu lembrei que eu estava assistindo o filme, né, com a minha mãe, e minha mãe falou assim: putz, essa praia é horrorosa, hein? Umas pedrinhas assim. E como o terreno dessa praia acaba dizendo muito respeito, assim, tipo, combinando muito com a Lua, né? Com aquela cena da Lua, né? Tanto que aí na cena final, em que os astronautas estão correndo atrás dela, remete muito ao começo, ao sonho que ela teve, né? Do Blackman. E uma outra coisa também é que, assim como ninguém, né, não lembro de ter alguém conversando com a Nicoleta, com a Paula, eu não sei, porque assim, aquela senhora, a Mrs. Haim, ela não conversa com a gente não vê ela conversando com a Paula, mas a Alice está conversando com ela, e ela fala assim: eu também estava na praia com aquela menina. Aí a Mrs. Haim fala assim: Paula Belsen, né? É uma menina encantadora, com uma imaginação extraordinária. Imagine que no ano passado ela só falava de seu amiguinho, que naturalmente ninguém pôde ver. Então, Tem, ela fala mas isso. mesmo assim, né? Assim, tipo, é mais um elemento de que, quem sabe, todo mundo daquele hotel também não possa ser fruto da imaginação dela. Se calhar, inclusive, o próprio Henry. Eu não sei, né? Na verdade, se calhar todas aquelas coisas foram. Eu acho que isso que me chamou a atenção no filme, né? Eu acho que eu fiquei na dúvida se todas aquelas pessoas existissem de verdade. Né? Porque aquele hotel ali é extremamente vazio, né? Não é? É uma cidade, né? Totalmente esvaziada. Né? E é uma cidade que, assim, apesar de ser uma cidade de veraneio, tem tudo, assim, tem boutique, tem cabeleireiro, tem papelaria, tem muitas coisas, assim, eu não sei, um cara que sabe mexer, cara que sabe tratar com peruca, imagina, a Alice vai e encontra a peruca que a Nicole, né, deixou, e Nicole, entre aspas, né? Que depois você descobre que Nicole é o nome que ela usou, né? Nicole deixou, aí o cachorro pegou, imagina, tinha um cachorro no meio da praia que deve ter molhado o cachorro. E aí ela chega pro cabeleireiro e fala assim: você consegue consertar? Ele, claro que consigo. E aí fica como nova, né? A peruca. Chamou atenção, o talento do cabeleireiro. Mas eu não sei, eu gostei, eu lembro de ter gostado. Eu assisti 3 vezes. Eu assisti uma vez na mesma época, né? Eu lembro que eu assisti o Lagartixa em Pele de Mulher em 10 de janeiro de 2021. Esse eu assisti dia 14 de janeiro. Aí eu lembro que eu gostei tanto que aí em julho de 2021 eu chamei minha mãe para assistir. A gente assistiu, mas ela também não lembra, e aí a gente acabou assistindo de novo agora, na sexta-feira. Eu não sei, eu não sei. É aquilo, assim, esse troço de questão de memória é uma coisa que me pega, assim. Então,
esse trabalho de reconstrução que a Alice acaba tendo, eu não sei, e sempre se indagando o que é real, o que é realidade, o que não é realidade, né, me deixou assim, tipo, muito encantado com esse filme. Mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar desse filme? Vou falar do diretor. Você mencionou que ele é um diretor obscuro, né? Que ele fez o quê? Ele fez 8 filmes, né? E é engraçado que ele fez um filme com o Franco Nero e o Klaus Kinski, né? Que é um western chamado O Homem, o Orgulho e a Vingança. E em 71 ele faz um filme com o Franco Nero, que é o Um Dia Negro, e em 75 ele faz um filme com o Klaus Kinski, que é esse, né? Que é o Footprints on the Moon. E só pra também fazer um link agora com a distribuidora de filmes está lançando agora a coleção de Crimes Alemão. E eles estão vendendo como se fosse o antecessor do Giallo, né? Então, o Crimes Alemão foi o que, entre aspas, influenciou o Giallo. E o Klaus Kinski fez vários desses crimes alemãos. E, enfim, só esse link que eu acho interessante. Eu ganhei de presente um livro sobre slasher, e aí ele vai traçando o histórico, né? E aí, do slasher, né? A partir do Grand Guignol até Psicose, Tortura do Medo. Tortura do Medo também foi muito influente pro Giallo, né? E aí ele fala. Engraçado, eu vi uma curiosidade o título original é Pip Town, né? É. E eu vi uma curiosidade sobre a origem dessa palavra, né? A origem dessa expressão. E parece que... Sabe a origem? Não. Eu vi essa história, mas eu queria checar também se é verdade. Que na Idade Média, ou algo nesse sentido, teve um rei que prometeu zerar os impostos se ele ia botar a filha dele pra andar nua pela cidade, em cima de um cavalo, só que ninguém podia olhar. E aí, se ninguém olhasse, ele cortava os impostos, uma coisa assim. Só que teve um cara que olhou e esse cara era o Pipital. O nome dele era Pipital, ou ele ficou conhecido como Pipital, uma coisa assim. Uhum. É uma historinha assim. Aí caramba, faz todo sentido essa ideia de ser voyeur, né? Que seria sentido. Essa historinha. Essa era a origem, assim. Eu queria pesquisar melhor sobre isso. É, troço da Lady Godiva, né? É. A Lady Godiva é uma alfaiate Tom, chama... Não sei se tem mais alguma coisa. Perfeito. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Dri, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Tem na Apple, né, nesse caso aqui, que é o novo do Spike Lee, né, o Highest to Lowest, né, que ganhou o nome de Luta de Classes, que é uma adaptação do High and Low do Kurosawa. Né. Nessa versão aqui, o Denzel Washington é um dono de uma gravadora bem importante, que é voltada assim, para artistas negros. E aí, por engano, né, o filho, né, do seu chofé, que é interpretado pelo Jeffrey Wright, né, sequestrado, né, porque é confundido, né, com o filho desse empresário, né. Então, assim, além do filme ser bem bom, mas no sentido de como ele resolve a trama, né, da tensão, né, que essa situação, né, constrói, né, ele tem assim, uma discussão bem interessante, né, que frequentemente, né, a gente vê como é que o capitalismo, né, vai sequestrando as pautas sociais, né. É um discurso, né, de que o sucesso individual, né, de uma pessoa racializada ou membros de qualquer minoria, né, mulheres, homossexuais, enfim, significa assim, uma vitória, né, contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia. Só que, né, é uma ilusão, né, é uma vitória, né, social, ela só é real realmente se ela for compartilhada, né, se for uma vitória coletiva. Né, e aí o filme fala bastante sobre isso, sobre
Sobre a música, né? Tem até a participação, né, de vários rappers, né? Vários músicos, né? Como o ASAP Rocky, a Princess Nokia. E aí fala muito dessa questão mesmo, como hoje a gente tem muitos rappers aqui no Brasil, inclusive, né, com essa hipervalorização, né, do ter dinheiro, né, da ostentação, né, e aí o filme fala bastante sobre isso. Gostei bastante. Ah, legal. Eu sabia que o Spike Lee tava querendo refilmar. Ele anda numa safra de fazer refilmagem, né? Mas eu sabia que ele tava querendo refilmar esse filme, mas eu não sabia que já tinha lançado. Saiu há pouquinho tempo. E você, Caio, você viu alguma coisa legal no streaming? Thiago, eu tô zerado de streaming. Acabei de, tipo, tava assistindo muita coisa do David Lynch, né? Sim. E no Mubi tava assistindo aí, na verdade, o The Return, né? A terceira temporada do Twin Peaks. Tá disponível no Mubi, são 18 episódios. E eu acho que talvez seja o único lugar que tá disponível a terceira temporada. Então, recomendação. E você, Adriano? Bom, só inclusive comentar que o Raigen de Kurosawa a gente gravou também o Ponto Cego, né? Sim, a gente fez um episódio que foi ótimo. Foi ótimo esse episódio. Foi. Então, eu também não vou querer ver a versão do Spike Lee também. Eu também não tô podendo ver muita coisa em stream também, por conta mesmo de coisas aqui de trabalho e tal. Então, basicamente, o filme recente que eu vi, eu falei no início e acabo vendo série, né? Que bota um episódio e tal. Aí eu tô vendo A Família Soprano no HBO Max, que eu nunca vi tudo, né? Agora que eu tô vendo e gostando cada vez mais dessa série. E ainda tô vendo na Netflix, aí eu vejo com minha esposa o Dr. House, que eu também nunca tinha visto. Aí eu tô vendo essas duas séries e... Aí acaba que filme eu tô vendo quando tem um ponto cego, quando tem um CFMC para gravar, aí questão de tempo que tá mais difícil. Aí desce essas séries aí para quem curte. Eu costumava ver bastante House, assim, quando passava, acho que na Record. Era acho House, que foi. Era o CSI, passava também, CSI Miami e Monk, eram as 4 séries que eu assistia, né? E também é coisa de mistério, né? O House também, o próprio House é uma questão de mistério, né? Porque tanto que o endereço que o House mora é o endereço do Sherlock Holmes, né? Que eu não sei o que lá, Baker Street, né? Isso. Então, ele também faria como se fosse um Sherlock moderno. Isso, eu nem sou tão fã de série com questão médica e tal, mas o personagem dele é muito diferencial. O negócio dele de tratar a doença é falado quase como uma investigação mesmo. Aí tem umas coisas interessantes os episódios. E você tem algum meio de contato, Dre? O meu meio de contato, eu tô no Twitter e no Blue Sky, né? A mesma coisa, @Andretinoco. Instagram também, André Tinoco, né? Nenhum deles eu posto muita coisa, mas às vezes, quem falar comigo eu respondo. E é isso, no mais acompanho Cultura Pop a rigor. E você, Caio? O meu de contato é semimagem_1 no Instagram. E também tô no Twitter, mas eu só tô lá pra baixar filme. Às vezes comento que eu tô gravando podcast, mas é mais o Sem Imagem mesmo, Sem Imagem Podcast no Spotify e no YouTube também, Sem Imagem Podcast, tô gravando vídeo, e no Instagram, semimagem_1. E você, Dri? Bom, vocês me encontram lá no Cultura Pop a Rigor, no site, né, o culturapoperigor.com.br, e também nas redes sociais do Cultura Pop a Rigor, no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, no TikTok, só procurar lá pro Cultura Pop a Rigor. Agradeço muito a participação do Dre, do Caio e da Dri. Claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Niterói, Adriana. De Belém, sou o Caio. E aqui de São Gonçalo, sou o Dré. E este foi o podcast Ponto Cego.